No episódio do Edu Responde dessa semana, iremos falar a respeito do consumo de abacaxi. Será que diabéticos podem consumir a fruta abacaxi sem maiores problemas? Falaremos também a respeito de uma variação de hemoglobina glicada pequena em poucos dias. Será que o exame pode dar errado? E também falaremos a respeito da maior limitação que um diabético pode ter. Que limitação é essa? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, abacaxi é uma fruta que pode ser consumida por diabéticos? E a resposta é que o diabético até pode consumir o abacaxi, mas primeiro você precisa entender a tabela nutricional para não cometer erros. Então eu vou colocar a tabela nutricional aqui ao lado agora para você entender a respeito da quantidade de carboidratos que um abacaxi possui, tá ok? Então nós vamos avaliar 100 gramas de abacaxi, que é uma quantidade limitada e que não é algo que você vai exagerar se comer 100 gramas. Então, em 100 gramas teremos 48 calorias e em 100 gramas teremos 12,30 gramas de carboidratos, ou seja, não é uma quantidade tão exagerada de carboidratos em relação a 100 gramas. Então nós temos aí por volta de 13% de carboidratos. Já a quantidade de proteínas nós teremos 0,9 gramas, ou seja, não é um alimento proteico, uma fruta proteica, e gorduras 0,1 gramas, também não é uma fruta com quantidades de gorduras. Basicamente água e fibras, que é uma quantidade de 1 grama, e carboidratos. Já o índice glicêmico do abacaxi, ele é considerado moderado. Então, respondendo à pergunta feita no início desse vídeo, o diabético pode consumir a fruta abacaxi desde que não coma mais que 100 gramas por vez. Então, é interessante que você não exagere e o ideal é ter uma balança digital aí dentro da sua casa para que você pese as quantidades que você está comendo de alimentos, não somente do abacaxi, mas de diversos outros alimentos que nós já gravamos aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo para você assistir, caso você queira aprender mais. Então, o diabético pode comer abacaxi, não mais que 100 gramas, pesando preferencialmente, porque se fazer a olho nu vai acabar ou comendo demais ou comendo de menos. Então 100 gramas é uma quantidade segura, o índice glicêmico é moderado, não vai causar um pico de glicemia, porém o mais importante é: suco de abacaxi deve ser evitado, porque retira-se toda a fibra e fica somente o caldo, ou seja, o suco, que é composto por água e frutose. Então, o suco pode sim causar um pico de glicemia, aumentando de forma considerável. Mas comer a fruta 100 gramas, sem maiores problemas, aí você pode consumir, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, hemoglobina glicada em 5,7, 12 dias depois em 5,8, pode ser ou o exame deu errado? E a resposta é que essa variação é totalmente aceitável, mesmo em poucos dias de diferença. Nós estamos falando aí de uma variação de 0,1%, então é totalmente aceitável, isso pode acontecer, não é erro do laboratório ao fazer a realização do exame. Isso está sim dentro de uma margem aí de variação e não tem maiores problemas. O que não se pode deixar passar é uma glicada em 5,7 e depois de um mês ela vai para 10, por exemplo. Aí você tem que refazer o exame para verificar se houve realmente esse aumento da sua glicemia de forma
tão abrupta ou se foi realmente um erro na hora da coleta do material, na coleta do sangue, no transporte ou na avaliação, na análise clínica e assim por diante. Mas variar uma glicada de 5,7 para 5,8 diante de 12 dias é considerado normal, é considerado aceitável e é um alerta para você. Continue se cuidando para não deixar essa glicada continuar subindo, pois é algo que não é interessante, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, qual a limitação mais perigosa para um diabético? E a resposta é que a limitação mais perigosa para um diabético é ele achar que não deve controlar a alimentação, ou seja, comer o que der na telha sem se importar com a glicose, com a glicada, sem se importar em se cuidar, em manter um bom peso corporal, em utilizar os medicamentos conforme o médico prescreveu. Por quê? Porque o tratamento do diagnóstico de diabetes, ou seja, o tratamento do diabético é realizado aí dentro da sua casa, não é dentro de um consultório. É claro que precisa sim ir ao médico para que ele possa dar toda a orientação, possa prescrever os medicamentos caso haja necessidade e a partir daí você começar a se tratar. Então a maior limitação e mais perigosa é essa: o diabético comer de forma desenfreada, ter uma glicada alta e correr o risco de aparecimento de complicações devido à ausência do tratamento em relação a uma alimentação equilibrada. Então pode surgir a neuropatia diabética, que são as lesões nos nervos, principalmente das mãos e dos pés, que pode surgir também o pé diabético, que pode levar à amputação de dedo, de membros, ou seja, amputar uma perna, um pé. Pode também causar a nefropatia diabética, que são lesões nos rins que podem causar o aparecimento da hemodiálise, que você tenha que fazer a hemodiálise no hospital. Pode também causar problemas cardiovasculares, ou seja, problemas no coração. Pode também causar problemas na retina, que é chamada de retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, além de algumas complicações secundárias. Então, a limitação mais perigosa diante de um tratamento de diabetes é ele achar que não precisa controlar o consumo de alimentos, pois lá na frente pode sim aparecer complicações e, infelizmente, essas complicações, a grande maioria, são irreversíveis. Ou seja, é muito difícil retomar com a saúde de um rim com insuficiência renal, não tem como voltar a diminuir as lesões nos nervos dos pés, das mãos. Amputação nem se fala, somente se colocar alguma prótese. A visão também, ela é dificilmente recuperada depois de acontecer o aparecimento da cegueira. Então, o ideal é que você se cuide a partir de agora, porque é muito perigoso essa doença se você não se cuidar. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram. Lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para falar de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, para afunilar o seu conhecimento e você se cuidar melhor e de uma forma muito mais inteligente, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação à alimentação, em relação a complicações, pois afinal, para você não custa nada
compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e leva para cada vez mais pessoas, o canal continua crescendo, você continua aprendendo e assim todo mundo sai ganhando, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos para aprender mais sobre alimentação, saúde, diabetes, tratamento, diagnóstico e assim ampliando o seu conhecimento para viver em equilíbrio e com cada vez mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.